Meus irmãos, podem se assentar, graças a Deus. Eu quero compartilhar a palavra ao seu coração e quero falar nessa noite sobre discernimento, aliás, nessa manhã, sobre discernimento para viver os sonhos de Deus. Diga isso comigo: Deus tem sonhos para a minha vida. Eu preciso de discernimento para vivê-los. Observe, Deus sempre sonhou algo para o seu povo. Em todas as fases, em toda a história, em todas as circunstâncias, em todos os cenários, Deus sempre sonhou algo para o seu povo. A Bíblia, ela é um livro que revela os sonhos de Deus para a história do seu povo. A Bíblia mostra que os sonhos de Deus, eles são resultado da revelação divina. Os sonhos de Deus trazem direção e os sonhos de Deus trazem propósito, que é o próximo slide. Ou seja, quando Deus coloca um sonho no coração de um filho, Deus coloca também uma revelação. Posso ouvir um amém? Amém. Deus coloca também uma direção e um propósito. Posso ouvir amém? Amém? Então não é só sobre um sonho. É sobre uma forma, uma maneira e recursos para tornar aquele sonho realidade. Deus apenas não sonha. Deus dá tudo o que é necessário para que o sonho se torne uma realidade. Agora, é importante observar que os sonhos de Deus, irmãos, não são fantasias. Os sonhos de Deus não são fruto das nossas imaginações, da nossa ilusão, do engano dos nossos corações, como aprendemos aqui no último domingo. Ou seja, sonhos de Deus não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Sonhos de Deus é algo mais nobre, é algo mais elevado, é algo superior. Deus, quando quer realizar algo, Ele planta um sonho no coração das pessoas, e isso não tem a ver com vaidade, com orgulho, com realização pessoal. Olha o que a palavra diz em Eclesiastes 5 e verso 7. Eclesiastes 5, 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu tema a Deus. O sábio Salomão está dizendo aqui que os sonhos humanos produzem ilusões. Os sonhos humanos produzem enganos. Os sonhos humanos produzem vaidade. Ou seja, são ideias absurdas, inúteis e que não estão alinhadas à vontade de Deus. Deus não quer que a gente sonhe os nossos sonhos. Deus quer que a gente sonhe os sonhos dele para nós. Posso ouvir amém? Então perceba, os sonhos humanos são ilusões que Deus não está interessado em realizar. Agora, os sonhos de Deus é diferente. O profeta Jeremias, numa época muito difícil de Israel, ele falou sobre falsos profetas que sonhavam mentiras, tinham sonhos enganosos, ilusórios, mentirosos, e compartilhavam isso com as pessoas. Jeremias 23, olha o que diz o verso 32. Eis que eu sou contra os que profetizam o que, gente? Diga comigo, existem sonhos que são verdadeiras mentiras. Sonhos mentirosos. Deus está dizendo através de Jeremias aos profetas: eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo como as suas mentiras e as suas leviandades. Pois eu não os enviei,
nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo. Quem é que está dizendo isso, gente? Diz o Senhor. Falsos profetas que sonham falsos sonhos, que são irresponsáveis, que não são enviados por Deus, que não têm compromisso com o propósito de Deus. Esses sonhos são ilusão. Cuidado. Cuidado. Todos os sonhos que vêm da parte de Deus têm uma característica única, singular, inconfundível. Que característica é essa? Os sonhos que vêm da parte de Deus são totalmente fundamentados e sustentados pela palavra do Senhor. Pastor, isso está na Bíblia? Vamos a alguns exemplos. José, ele teve sonhos. A história dele está do capítulo 37 a 50 do Gênesis. E José, os sonhos que Deus tinha para ele, que plantou no coração dele, abordam o quê? Uma jornada de fé, paciência e confiança na soberania de Deus. Apesar dos cenários, apesar das dores. Você se lembra, José foi prisioneiro, José foi rejeitado pelos irmãos, José foi escravo, José foi ameaçado de morte. Mas ele sonhou, e sonhou os sonhos de Deus. Eram os sonhos de Deus, não eram os sonhos de José. A gente chama de os sonhos de José, mas ficaria melhor se a gente dissesse assim: os sonhos de Deus para José. Os sonhos de Deus para José. Daniel, que nós estamos estudando aqui nos últimos domingos, em alguns domingos, na série Soberania de Deus, no livro de Daniel, a gente percebe, Daniel tinha visões e sonhos. O foco dele era a interpretação e a revelação de um futuro, onde a soberania de Deus governava de forma absoluta. E por que não dizer o outro José, o pai de Jesus? Vocês se lembram que em Mateus capítulo 1, verso 20, José foi avisado em sonhos, para que não abandonasse Maria, sua mulher, porque o que estava sendo gerado no ventre dela, era gerado pelo Espírito. Então Deus se comunica através dos sonhos. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus se comunica, Deus se revela através dos sonhos. Agora a gente tem que perceber, irmão, o que é um sonho de Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é discernimento para viver os sonhos de Deus. Por quê? Tem muita gente confundindo as situações. Tem muita gente que está tendo sonhos pessoais, sonhos de autorrealização, sonhos de autopromoção, sonhos vaidosos, como a gente leu em Eclesiastes 5:7, e estão achando que são sonhos de Deus. Essas pessoas acham que Deus tem a responsabilidade de liberar recursos, revelação e discernimento e sabedoria para concretizar algo que Deus não sonhou. Deus não sonhou. E aí qual é a triste realidade, irmãos? Existem muitos sonhos que estão virando verdadeiros pesadelos. Existe muita gente que está correndo atrás do vento. Existe muita gente que está gastando os melhores dias da sua vida, a sua melhor vitalidade, a sua melhor capacidade mental, o seu melhor vigor, para correr atrás de um sonho que não é o sonho de Deus para essa pessoa. E aí o que acontece? Resultado disso? Cansaço, fadiga, estresse desnecessário, ansiedade, depressão, e aí você pode aumentar a lista com o que você quiser. Deus tem um sonho original para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Só que este sonho vai ganhar realidade se a gente permite, se a gente se abre, se a gente interage com isso. Os sonhos humanos têm um potencial enorme de virar pesadelo, irmão. Quantas pessoas sonharam algo egoísta e por correr atrás desse sonho, transformou um ambiente familiar em um caos. Transformou um ambiente familiar em uma confusão.
Quantas pessoas, por causa de um sonho pessoal, egoísta, individualista, corre atrás disso e perde a saúde, perde a alegria de viver, perde a gratidão, perde o contentamento em nome de um sonho. E você pergunta, mas o que é isso? Não, é o meu sonho. A pessoa definiu bem, é o sonho dela, não é o sonho de Deus para ela. A gente precisa separar e distinguir muito bem essas coisas. Então, eu quero de forma bem resumida aqui, apresentar 3 formas para a gente viver os sonhos de Deus. Na verdade são 6, mas eu não vou ter tempo para falar das outras 3. Então, provavelmente eu volto nesse tema no culto da noite, mas eu quero falar sobre as 3 primeiras formas da gente viver os sonhos de Deus. Número 1, sonhos de Deus para nós nos leva a fugir das aparências. Diga isso comigo, fugir das aparências. Você deve ter percebido que a sociedade que a gente vive está impondo padrões estéticos, padrões visuais, padrões impostos para que as pessoas sejam aceitas. Você deve ter visto isso. Você deve ter percebido que isso tem levado as pessoas a uma busca pela aparência perfeita. Os filtros das redes sociais é uma prova disso. Uma vez eu vi uma foto de uma pessoa no WhatsApp, ela me chama, eu queria te conhecer, vamos tomar um café. Eu falei, vamos, é uma recomendação de um amigo. Eu abro a foto da pessoa, falei, não conheço, mas vou conhecer. Aí eu abro a foto desse homem, o aspecto dele era assim, sabe, bonitinho, tá? Quando eu cheguei para conhecer o cidadão, feio, ai que tristeza, eu quase falei, não é você não, mano, isso aí, eu estou com a pessoa errada, é a pessoa. Aí depois de um tempo conversando com ele, entendendo o estilo de vida que ele leva, eu falei, era um filtro. Ele usa um filtro para mostrar uma imagem mais agradável, mais bonitinha, mais, sabe, bem delineada. E a sociedade está fazendo isso com as pessoas. Você vai ser aceito se tiver essa aparência. Você vai ser aceito se conversar com essas pessoas. Você vai ser aceito se fazer as suas refeições nesse restaurante. Você vai ser aceito se andar com esse tipo de carro, se frequentar esses tipos de lugares. Isso é uma busca por uma aparência. Aqui está a questão, irmão. Será que nós não estamos sonhando situações que são fruto do nosso desejo de manter a aparência? Será que aquilo que a gente está sonhando não é só para manter a aparência? Isso está nos consumindo, está acabando com a gente, está roubando a nossa paz, está tirando a sua tranquilidade de espírito, porque você quer mostrar algo para alguém. Os sonhos de Deus, em primeiro lugar, nos ensina a fugir das aparências. 1 Samuel capítulo 16 e verso 7, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Porém o Senhor disse a Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua, nem para a altura e nem estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante, ou seja, a aparência. Porém o Senhor olha para quem, gente? Olha para onde? Para o nosso coração. Olha o que o texto está dizendo. Samuel vai ungir o futuro rei de Israel, e ele chega na casa de Jessé e vê aqueles filhos posicionados, postura, corpo, talvez tratamento de rei, aquela coisa toda. E aí Deus diz para Samuel, Samuel, não olhe para a sua aparência, porque eu o rejeitei, porque o homem, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, irmãos.
A sociedade, não estou dizendo aqui, seja displicente, não cuide da sua saúde, não se vista bem, não estou falando nada disso não, irmão. Se vista o melhor que você puder, tenha o máximo de cuidado com a sua saúde, cuide de você. Agora, cuidado para que a motivação disso não seja ostentar uma aparência para os outros. Cuidado. Cuidado, porque isso é perigoso. O nosso desafio é resistir à pressão de viver por aparência e viver a autenticidade de discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus, irmão. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos salvos, já somos eleitos, já somos justificados, já fomos perdoados, já fomos lavados, já fomos preenchidos com o Espírito Santo. A gente não precisa provar nada para ninguém. O convite do Novo Testamento para os filhos de Deus é: sejam bem resolvidos em Cristo. Seja bem resolvido. Segundo lugar, para viver os sonhos de Deus, primeiro, eu tenho que fugir da aparência. Segundo, eu tenho que abraçar a realidade. Diga isso comigo, abraçar a realidade. Na Bíblia a gente encontra diversos personagens que assumiram a sua realidade. A sua realidade. Personagens, irmãos, que aceitaram quem eles eram, aceitaram o seu propósito de vida, aceitaram a sua missão e, melhor do que tudo isso, aceitaram as circunstâncias que Deus impôs sobre a vida deles. Você sabia que Deus impõe circunstâncias sobre nós? E abraçar a nossa realidade fala disso, aceitar aquilo que eu não posso mudar, que eu não tenho capacidade de mudar. Então, abraçar a nossa realidade é assumir a nossa identidade em Cristo. Assumir os nossos valores. Assumir quem nós somos. Ai, pastor, mas a sociedade está com uma conversinha de politicamente correto. Se eu não for politicamente correto, eu não tenho espaço, eu não sou bem visto, eu não sou ouvido, eu não tenho voz para ser influência. Irmãos, nós precisamos acreditar nos princípios eternos da palavra de Deus. Isso não muda. A sociedade muda, passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. A gente precisa abraçar a nossa realidade. Deixa eu te dar um exemplo bíblico disso. Salmos 126, verso 1. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Parou? Estávamos como os que sonham. A pergunta é: o sonho de quem? De Deus ou deles? Eles estavam sonhando o quê? Eles estão dizendo assim, esse é o Salmos do retorno do cativeiro. Eles estavam saindo de 70 anos de escravidão na Babilônia. Eles estão voltando para a sua terra natal. E nesse retorno, eles compõem esse salmo. E eles dizem assim: quando a gente saiu do cativeiro, quando o Senhor nos trouxe em liberdade, a gente ficou como sonho. Ou seja, parecia ser um sonho. Sabe aquilo que você vive que é tão bom, mas tão bom que você fala, nem parece realidade. É o que eles estavam sentindo aqui. Eles estavam vivendo um prazer, um contentamento, uma alegria tão intensa que eles disseram, parecia um sonho, parecia que nem era real. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que cântico de vitória, né? Cântico de libertação.
cântico de júbilo, de festa, de libertação, e eles estão felizes. Só que aí no versículo 4, olha o que eles dizem aqui: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Espera aí, você não está feliz mais não? Como é que você quer de novo ser liberto do cativeiro? Como assim? Você acabou de ser liberto. O que eles estão pedindo aqui no versículo 4? Em outras palavras, eles estão reconhecendo que a obra de 70 anos de escravidão, ou seja, as marcas de 70 anos de escravidão, estava na vida deles. Eles foram libertos, mas eles pedem aqui no versículo 4: Senhor, completa a obra de libertação, porque ainda existem marcas do cativeiro na minha vida. Irmãos, a gente tem que abraçar a nossa realidade. Filho de Deus, muitos de nós passamos 20, 30, 40, 50 anos no mundo. Aí a gente vem para Jesus, glória a Deus, é festa. Aí a gente desce as águas do batismo, como aconteceu hoje com Davi, com a Vanusa e com a Júlia. A gente celebra, glória a Deus, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Só que, irmão, calma, tenha paciência. Essa pessoa, eu, você, vivemos às vezes 50 anos no mundo e a gente quer que a coisa se resolva assim da noite para o dia. Abraça a sua realidade, de que você não é totalmente liberto, de que você não é totalmente curado, de que você não é totalmente maduro, que você não é tão sábio quanto você imagina ser. Abraça a sua realidade, abraça o seu tamanho, abraça quem você é. Uma das formas da gente ter saúde emocional é a gente se reconhecer e aceitar quem somos. Por que tem muita gente doente, irmão? Tem muita gente querendo ser o que não é. Tem muita gente olhando as aparências do seu influenciador preferido. Eu quero ser como aquele, eu quero usar aquela roupa, eu quero andar nesse lugar, eu quero... E aí a pessoa olha para o outro e deixa de ser quem ela realmente é. A gente precisa abraçar a nossa realidade, abraçar o nosso tamanho, abraçar quem nós somos. Quantos anos você serviu ao diabo? Quantos anos você ficou no mundo? Quantos anos você ficou refém das suas próprias vontades? Agora você está em Cristo, glória a Deus, mas reconheça, as coisas não vão ser tão fáceis. A gente aprendeu domingo passado aqui sobre guerra espiritual. Você vai ter guerra na sua vida, irmão. Você vai ter guerra. Não pense que o diabo vai soltar de mão beijada e dizer: ele é filhinho de Deus. Que bênção, vai lá, filho de Deus, voa. Não, o diabo vai lutar. O diabo vai impor guerra, vai impor tentações. Você vai ter essa batalha diária. Abrace a sua realidade. Para de viver no mundo da lua. Abrace a sua realidade. Uma das formas da gente viver os sonhos de Deus é abraçar a nossa realidade. Senhor, é esse quem eu sou. Davi disse isso. A pastora, lendo hoje Salmo 51, falou aqui na intercessão sobre isso. Davi disse: Senhor, cria em mim um espírito reto, renova em mim um espírito puro, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Davi reconhecia que mesmo sendo um cara de profunda intimidade com Deus, que ele precisava de um coração reto, irmão. A gente tem alguns aninhos de igreja aí, a gente conhece alguns textinhos da Bíblia, a gente fala de Jesus para uma meia dúzia de pessoas e a gente já se acha super crente. A gente já se acha, não, eu já estou liberto, eu não tenho esse problema não. Eu não tenho esse problema aí, é com outros, não comigo. A gente precisa abraçar a nossa realidade. Quer viver os sonhos de Deus? Abrace a sua realidade. José assumiu a sua realidade.
ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi escravo, ele foi prisioneiro e por fim ele foi governador. Por quê? Ele compreendeu que Deus tinha um propósito em enviá-lo para o Egito para salvar vidas. Jó abraçou a sua realidade, perdeu tudo, e após perder tudo, ele assumiu a sua realidade com adoração, e ele disse: bendito seja o Senhor me deu, o Senhor tomou. Reconheceu a sua realidade. Jesus é o maior exemplo de quem assume a sua realidade. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus assumiu a forma de servo e na natureza humana cumpriu a sua missão de salvar a humanidade. Ele foi obediente, diz a Bíblia, até a morte, e morte de cruz, irmão. Aqui está a questão: quais circunstâncias que a gente tem que lidar que nós estamos rejeitando? Nós estamos fazendo de conta que não está lá. Nós estamos fazendo de conta que não é conosco. Então, em segundo lugar, abrace a sua realidade. Quer viver os sonhos de Deus? Abrace a sua realidade. Quer viver os sonhos de Deus? Fuja da aparência. Em terceiro e último lugar, quer viver os sonhos de Deus? Seja alguém normal. Normal. Gente normal. Está cada vez comum, irmãos, a gente usar adjetivos para qualificar as pessoas. E adjetivos dos mais, sabe, sofisticados. Exemplo, as pessoas dizem: nossa, como você é inovador. Como você é excelente no que faz. Como você tem potencial enorme. Como você... E os adjetivos vão se enfileirando, né? Só que a gente esquece que os adjetivos, para algumas pessoas, ouça bem o que eu estou falando, para algumas pessoas, adjetivo serve muito mais para um estímulo desenfreado por uma busca de sucesso a qualquer custo. Aí a pessoa deixa de ser normal, a pessoa deixa de ser gente. A pessoa parece que deixou de ser gente, de tão pressionada que ela fala: eu tenho que assumir esse padrão aqui, ó. E ela deixa de ser gente simples. Olha o que diz Atos capítulo 4 e verso 13. Atos 4, 13. Então eles quem? O Sinédrio. O Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com... Irmãos, o que o Sinédrio soube a respeito de Pedro e João? O que eles souberam? Qual é a informação que eles tiveram conhecimento? Pedro e João estiveram com... Qual é a informação que as pessoas precisam ter ao nosso respeito? A nossa graduação? A nossa pós-graduação? Quantidade de idiomas que a gente faz? A experiência que a gente carrega? O nosso saldo bancário? É isso que as pessoas precisam saber? As pessoas precisam saber apenas de uma coisa: se você está com Jesus ou não. Só isso. Irmão, é perceptível, viu? É fácil distinguir quem está com Jesus e quem não está. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. É fácil distinguir. Então, o Sinédrio olha para Pedro e João, vê a ousadia deles. Eles percebem que Pedro e João não têm instrução na escola dos rabinos. Não tem instrução. Eles são simples, eles são comuns. E a única característica que aparece na Bíblia de Pedro e João diante do Sinédrio é: eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. O mundo precisa de mais pessoas que estejam diariamente com Jesus. O Irã precisa, naquele cenário de guerra, de mais pessoas que estejam diariamente com Jesus.
As pessoas não precisam de mais dinheiro, as pessoas não precisam de mais saúde, as pessoas não precisam de mais segurança pública, as pessoas precisam de gente que está diariamente conectado a Jesus. Por isso que o nosso culto não pode parar aqui, irmão. Isso aqui é só um ensaio. A realidade nossa começa a partir do momento que a gente sai daquelas portas. É ali que a partida começa. A partida não começou aqui, começa quando a gente sai dali. Em casa, no trânsito, diante dos conflitos, das notícias ruins, é ali que a partida está fazendo valer. É ali que nós vamos demonstrar na prática se nós estamos com Jesus ou não. É a partir do momento que a gente sai daquelas portas. Então o nosso desafio aqui, irmãos, para viver os sonhos de Deus, seja alguém normal. Valorize as coisas simples. Não abra mão dos seus valores e princípios. Não tenha resposta para todas as perguntas. Para de querer ter resposta para tudo. Você pode dizer: eu não sei. Eu não sei. Não precisamos ter respostas para tudo. Em último lugar, a gente precisa estar feliz e satisfeito com o que Jesus tem feito em nossas vidas. Quantos felizes e satisfeitos nós temos aqui nessa manhã? Felizes e satisfeitos. O Senhor tem sido tão bom para comigo. Irmão, a minha oração tem sido essa todos os dias: Senhor, o Senhor tem sido tão bom comigo. Eu não mereço, mas o Senhor tem sido tão bom, tão misericordioso, tão presente. Eu termino dizendo que os sonhos de Deus abençoa muitas pessoas ao invés de abençoar uma única pessoa. Quer distinguir se o que você carrega é o seu sonho ou o sonho de Deus? Pergunte a si mesmo: este sonho vai abençoar em grande escala ou vai abençoar só a mim? Se vai abençoar só a você, há um sério risco desse sonho não ser de Deus. Outro ponto para a gente pensar: sonhos de Deus glorificam a Ele, torna o nome de Jesus mais conhecido, ao invés de trazer glória para quem, gente? Para as pessoas. Um sonho de Deus tem uma única característica: tornar o nome de Jesus mais conhecido, glorificar o nome do Senhor. Por isso eu quero dizer sobre você aqui nessa manhã, em 2026, que você viva os sonhos de Deus. Abra mão de viver uma vida de aparência. Abra mão de deixar de abraçar a sua realidade e abrace a sua realidade. Seja alguém normal. O mundo está sedento de gente normal, não de gente fake, não de gente superficial, não de gente que quer ostentar uma aparência. Seja alguém normal. Seja alguém normal. Eu quero viver os sonhos de Deus para mim. Tem mais alguém aqui? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por cada sonho que o Senhor plantou aqui, Pai. Eu consigo olhar e ver tantos sonhos do Senhor. Muitos sonhos que o Senhor tem acerca de cada pessoa, de cada vida. E o que eu te peço nessa manhã é sabedoria, discernimento. Traz, Senhor Jesus, revelação aqui, para que o teu povo não viva refém dos seus sonhos pessoais, porque o Senhor tem plano, o Senhor libera recursos, o Senhor libera sabedoria para sonhos que são os sonhos do Senhor. E assim como José sonhou os teus sonhos, assim como Daniel sonhou os teus sonhos, Pai, há uma geração aqui querendo viver os sonhos do Senhor. Nós abrimos mão de uma vida superficial, uma vida de aparência, uma vida enganosa. Nós abrimos mão, Senhor, de tudo aquilo que representa engano, mentira, fraude. Nós abrimos mão, Senhor,
de tudo aquilo que faz a gente evitar a nossa realidade. Nós queremos abraçar a nossa realidade. Nós queremos, Senhor Jesus, declarar que apesar das nossas falhas, das nossas limitações, o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é a nossa fonte. Por isso, Pai, realiza os teus sonhos. Em 2026, realiza os teus sonhos em nós. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Se coloca de pé, irmão, se você puder agradecer ao Senhor. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E eu gostaria que você fizesse desta canção um pouco mais da sua oração. Faça desta canção um pouco mais da sua oração. Estenda a sua oração, orando esta canção juntamente.